Olá, voltamos aí com o segundo bloco do Café com Drink com a psicóloga Isa. Você vai encontrá-la no Instagram como @Isa com S, underline, terapias, no plural, com S no final. E a gente está discutindo psicologia como profissão. Só dar um pouquinho de história. Eu e a Isa, a gente formou no mesmo ano. Há controvérsias na minha cabeça, 2011, na cabeça dela. É 2013, 2011, 2012. Não Tá por aí. tá por aí. É bom a gente deixa o mistério, que aí a gente não revela a idade. Beijos. Bom, você falou, pegando aí um pouquinho do que você tinha falado no primeiro bloco, que eu super aconselho você assistir para saber mais a psicologia como profissão. Você falou aí que houve um período que você meio que estava de mal da psicologia, né? Tava questionando aí se valeria a pena continuar como psicóloga. Você acha que esse questionamento faz parte de estar aí inserido numa carreira X, seja como psicólogo, como isso, como aquilo? Olha, eu acho que faz parte, mas acho um pouco difícil afirmar em relação a outras áreas, porque eu percebo que a psicologia é um pouco diferente. E quando eu te falar, você vai entender. Em qual sentido? Em vários cursos que eu já fiz voltados para psicólogos, a insegurança, e principalmente para quem formou na nossa época e antes disso, é algo muito forte. Alguns, algumas coisas que foram ditas e culturalmente passadas para os psicólogos, eu acho que remetem muito à escassez da profissão, no sentido de frases do tipo: você não vai ganhar dinheiro com a profissão, vai demorar muito para conseguir sua carteira de clientes e coisas desse tipo. E eu vejo isso traz inseguranças. E eu vejo que em outras profissões as pessoas não parecem que têm muito essas questões. Teve um curso que eu fiz que só na minha sala tinha 100 pessoas, muitas mulheres. E todas elas tinham essa narrativa, esse discurso daquela: eu escolhi a psicologia porque eu quero ajudar as outras pessoas, ou até para me entender, ou entender alguém, algo do tipo, mas com esse desejo assim de às vezes para além do ganhar dinheiro, fazer o bem. Uhum. Então, eu acho que na psicologia, voltando aí diretamente à sua pergunta, existe alguma coisa, eu não sei se as pessoas que estão formando agora vêm com isso, eu acho que cada vez vai ser menos, é, vem com essa interrogação, assim, de será que é isso mesmo num determinado ponto da vida? É óbvio, outras profissões podem trazer esses questionamentos, mas eu acho que por conta desse ponto dessa escassez que em algum momento foi colocada, faz com que esses questionamentos possam ser ou mais frequentes ou mais intensos, entende? Entendo. Você acha que essa ideia que existe, estou falando ideia, mas vou chamar de ideia, de que psicólogo não ganha dinheiro. O que que você pensa sobre isso? Assim, você se sustenta financeiramente com a Uhum. psicologia? Então, eu acho que isso é algo que, quando a gente formou e durante a graduação, era muito forte. Eu escutava isso de professores, das pessoas próximas, e até reproduzia mesmo essa fala. Mas, como eu estava ancorada no quero fazer o bem, para mim estava de alguma forma tudo certo. Hoje em dia, e principalmente depois da pandemia, eu percebo que isso mudou muito por conta da mudança de percepção da sociedade em relação à importância da psicologia e da saúde mental. Uhum. Então, eu vejo que a partir disso, e por conta muito das mídias sociais também,
A gente tem visto muitos cursos, muitas pessoas falando, a psicologia dá dinheiro sim. Na prática, e principalmente com colegas que estão fazendo transição de carreira, eu ainda vejo que não é fácil, no sentido de ter uma carteira aí de clientes, um número de clientes que seja o suficiente para o objetivo de cada uma de nós. Hoje em dia, se não fosse a outra parte das consultorias, ainda não conseguiria me estabelecer financeiramente e ainda não cheguei na minha pretensão de retorno financeiro, de minha pretensão salarial. Eu estou há 2 anos, você tinha até perguntado, que no seu caso acontece de alguns clientes retornarem, né, Yeah. finalizam e retornam. No meu caso ainda não aconteceu isso. Acho que até pelo fato de ser pouco tempo, né, assim, 2 anos de atendimento. Então, a primeira pessoa que me procurou, eu finalizei né, esse processo há pouco tempo. Então, provavelmente isso vai vir a acontecer. E percebo também que, ao mesmo tempo que a mídia traz essa parte positiva de quebrar alguns padrões, paradigmas que a gente tinha do passado, também assusta, porque como eu estou no Instagram, muitas pessoas me procuram, e aí colegas de profissão, no sentido de assim, você acha que se eu abrir o Instagram, se eu fizer patrocínios e postagens, a chance de aumentar é grande? Eu acho que é uma ferramenta importante, mas percebo que ainda assim a indicação boca a boca funciona muito. Então, lá no meu público do Instagram, eu tenho uma porcentagem de pessoas que não são meu público-alvo, que elas estão lá muito mais assim no sentido de acompanhar às vezes essa parte pessoal da minha vida, sim, mas no sentido de assim, quando vier a possibilidade de uma demanda de um possível cliente, vai lembrar, opa, tem a Isa, vou encaminhar, mas não necessariamente essas pessoas são o público-alvo, entende? Entendo. Então eu ainda vejo como um desafio. Uhum. Entendo, eu posso até acrescentar que eu acho que isso foi assim comigo também. Eu comecei a montar minha cartela de cliente no boca a boca. Eu não Uhum. usei nenhuma mídia, não uso mídia social para captar cliente, eu nem espero. Foi tudo assim, no boca a boca. Isso é muito interessante, isso que você pontuou, mas nós vamos voltar nisso, que eu vou te perguntar aí Aham. da psicologia com o Instagram. Eu não sei se eu te perguntei que agora eu esqueci, deve ser o Amaru. Deve ser o Amaru, já que eu tomei uma taça Tá aqui. fazendo efeito. Mas, tipo assim, Que você ótimo. falou que muita gente ancora nessa questão do fazer o bem, né? Por isso que estuda psicologia. Foi nisso que você ancorou? Por isso que você fez a psicologia? No meu caso, foi porque eu tinha duas opções em mente e no coração. Uma delas era educação física, porque eu amava esporte, desde pequena eu praticava. E a outra é porque eu gostava dessas questões humanas, assim, me chamava a atenção refletir sobre comportamento, mente humana. E aí, quando eu entendi que a educação física não necessariamente era que eu ia praticar, e que sim, provavelmente eu ia ensinar ou aplicar. Aí eu falei, não, não é isso que eu quero. Então ficou a segunda opção eu descartei e a primeira ficou muito nesse intuito de entender melhor a mente humana. Eu ainda não tinha feito essa correlação com fazer o bem, mas durante o processo, principalmente porque eu venho aí de uma veia muito social, de voluntariado, para além do profissional, e aconteceu simultaneamente isso na minha vida, as duas coisas meio que caminharam para o mesmo lado. Formação, fazer o bem enquanto profissional e voluntariado aí em outro âmbito da minha vida. Você nunca pensou em psicologia esportiva? Eu já pensei, só que eu tenho uma questão que é assim, com dois pontos. Eu adoro criança e eu adoro esporte.
Só que quando é profissionalmente, parece que eu tenho amarras, no sentido de que na profissão de psicologia infantil, eu não vou poder fazer um tanto de coisa que eu amo com criança. Tem a questão, às vezes, da ética, tem a questão de um certo limite, e às vezes eu vou querer rolar na lama e vou querer colocar no colo. Eu tenho essa coisa muito afetiva com criança. E eu sei que, enquanto profissão, algumas coisas cabem, mas existe um certo limite. E aí parece que eu teria uma amarra, assim como no esporte. Sabe, eu queria, quando eu praticava esporte mesmo, que hoje em dia eu faço academia e yoga, mas quando eu fazia ou ginástica olímpica ou handball, era muito uma válvula de escape, não tinha muita regra, assim. E eu percebo que se for enquanto profissão, parece que eu tô de um outro lado, que não é o lado que me dá liberdade, prazer de fazer, enfim. Então, acho que por conta. Eu já pensei, mas não bate num lugar de muito conforto para mim, sabe? É interessante você reconhecer aí esse conforto que define aí um limite, né? Isso é interessante. Isso. Aham. Talvez aí seja resultado aí de terapias. É e engraçado que você falando isso é algo que eu nunca tinha pensado no viés de tipo assim, nossa, eu tenho essa consciência. Foi natural. Uhum. E aí agora a gente conversando falou, olha, realmente pode ter a ver com processos de trazer para esse nível de consciência. Agora, falando em criança e falando aqui, mencionando que a Madu tá chegando, e para quem não sabe, a Isa tá Aham, grávida. tô grávida. Você fica pensando aí naqueles trem de teoria de Édipo, já ia falar Édipo. Aham. Édipo. Tá certo o jeito que você Teoria do falou. Édipo, como guiar a criança sei lá, fases da criança. Você pensa nessas coisas que a gente aprendeu agora que você tá grávida? Então, Thalita, eu não sou um padrão muito usual de mãe. Tô percebendo que essa construção é bem diferente. Eu sou muito relapsa em muitas coisas. Então, eu não penso, e a primeira pessoa que me pergunta isso é você, e me faz perceber que, de fato, eu não faço essas correlações, não. Óbvio. Eu penso em algumas coisas no sentido assim, quando acontece uma coisa prática, sei lá, eu vejo na rua alguma coisa e eu falo, nossa, eu quero que seja dessa forma para mim, no sentido, sei lá, de dar mais liberdade, de tentar proporcionar mais possibilidades do ser, no sentido da criança ser quem ela é. Enfim, eu sei que eu vou me frustrar porque vai dar errado de todo jeito, pode parecer pessimista, mas é importante falar sobre isso, porque às vezes a gente, enquanto mãe, tem essa paz, né? Esse ímpeto de querer acertar, mas vai errar. E aí eu acho que eu sou um pouco fora da caixinha nesse sentido, tanto de unir a psicologia com a maternidade. Acho que a parte que me toca e que eu penso é a parte mais do quem eu sou, não é tão formal, né, no lugar. Vocês vão escutar um latidinho é do meu cachorro, do Sushi. Não é nessa parte formal do raciocínio, da teoria, é mais uma coisa instintiva, natural, orgânica. E eu, assim, estou muito respondendo um pouco além do que você me perguntou, eu tô gostando muito de estar nessa vibe, assim, deixa eu sentir como que é e fazer instintivamente, porque tem tanta coisa hoje, e que bom que tem, mas que bom que eu posso escolher também não olhar para algumas coisas. Minha mãe que tem falado muito isso. Não, na minha época não tinha nada disso e deu certo. Acho que tem que Aham. ter um equilíbrio sobre isso, mas poder escolher ser do meu jeito e não ficar muito imersa só nesse tema, tá me fazendo bem, sabe? Que bom. E é necessário sair um pouco, né? Você não vai ser só mãe, não é só gestante. Você acha que, Sim. tipo assim, meio que na mesma vibe, você acha que existe aquela ideia, né? Ah, você é psicóloga, você tá analisando enquanto eu tô falando. É assim com você analisa todo mundo, você analisa situações, como é que é?
escutei isso um dia desses. Então, muito de pessoas muito próximas da família, isso é bem natural. Só que eu acho que a minha personalidade, meu ser já é assim. Como eu te disse, eu acho que casou quem eu sou com a profissão. Então, naturalmente, eu já tenho esse jeito. Eu não consigo, tipo, ligar uma chave e falar, opa, agora eu estou fazendo uma análise. É natural. E ela não é muito profunda no sentido de, assim, relacionar necessariamente com teoria. São observações que eu acho que já fazem parte de mim e que quando a gente traz para o verbal, para uma discussão, aí elas ficam mais aparentes. Mas quando eu observo, elas já ficam registradas em mim. E é interessante que quem não é dessa área, ou não necessariamente só da área, quem não é muito da reflexão, acha muito diferente. Uhum. Então, quando eu converso com algumas pessoas, e aí elas falam, nossa, mas você pensou nisso, que legal, você pensa. Mas só que para mim é natural, né? E algumas pessoas próximas, amigas, por acaso, muitas da psicologia, é natural esse tipo de conversa mais cabeçuda mesmo, de reflexão, enfim. Olha, interessante. Eu acho que foi a primeira pessoa que eu pergunto isso da psicologia que responde assim de uma maneira clara. Não existe, mas é de uma outra forma. São Aham, observações, sabe? A gente sim. até vê Uhum, memes que meio que zombam disso, né? Mas não sei se zombar é a palavra certa, mas faz uma ironia sobre isso. aham. Mas Sobre essa posição, assim, do psicólogo e a análise. é, Aham, achei muito interessante. Você morou em Portugal, você fez seu uhum. mestrado em Portugal e estudar em Portugal mudou algo em você como psicóloga? Então, eu sempre respondo que mudou primeiro enquanto pessoa. Uhum. A experiência de estar distante, você sabe disso, muda muito a gente, distante da família, distante da raiz, de onde a gente veio. Enquanto profissional, eu acho que mudou sim, mas no ponto de. Porque eu fiz sociologia, então eu não estava muito imersa na psicologia lá. Mas mudou no sentido de entender o que eu quero para mim enquanto formato de trabalho. Que a experiência de Portugal me proporcionou a possibilidade de não me cobrar tanto, no sentido de usufruir da qualidade de vida e poder gozar do tempo que eu posso ter, que eu posso criar. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitas pessoas da nossa faixa etária que têm dificuldade de parar e usufruir do tempo. Todo mundo está trabalhando para ganhar dinheiro, para ter uma vida boa, mas em processos que proporcionam essa possível, esse possível tempo ocioso, esse possível tempo de prazer, seja numas férias ou seja em algum momento de pausa, elas não sabem o que fazer com isso. Ficam extremamente ansiosas e demonstram uma culpa gigantesca em não estar trabalhando, em não usufruir desse tempo, em não ser produtivo. E Portugal me trouxe a possibilidade, depois de 3 meses muito duros, de falar: cara, eu posso, eu me planejei, eu não preciso nesse tempo trabalhar e tá tudo bem. E aí a cabeça do você não vai ser produtiva? Como assim? Você não vai ter dignidade porque você não está trabalhando e outras coisas que a gente pensa vieram muito forte. Então a experiência de Portugal me auxiliou nesse ponto da profissão. Você acha que a experiência pessoal de um psicólogo, ela tá mais ou menos ligada à qualidade do trabalho dele? Vou aí tentar polemizar. Vamos supor, você que tem experiência morando fora, em já ter morado fora, você teria aí mais qualidade no seu trabalho em atender uma pessoa que mora fora comparada a um psicólogo que nunca saiu do Brasil? Você acha que a qualidade,
A experiência de vida, ela contribui na qualidade do trabalho de um psicólogo? Sim, eu acredito fielmente nisso. Acredito que existem, sim, profissionais que têm qualidade no trabalho e que não experienciaram a determinada situação, sim, mas é um plus, é algo que cria muito mais empatia com o cliente e é impossível não tocar num outro lugar de compreensão, porque na medida que alguém que está longe te fala de processos, de dificuldade de ser, às vezes, de incluído num determinado grupo, processos de, ou seja, de não pertencimento, processos de adaptação cultural, e você lembra dos processos e sente, sabe qual que é a consequência disso, o que que isso gera na pele, eu entendo que isso se torna muito mais empático e essa escuta se torna mais familiar e a resposta disso mais assertiva. Eu acredito nisso. E às vezes, só adicionando, às vezes até mais prática, né? Às vezes a pessoa ali precisa de uma orientação que não precisa, não passa pela reflexão, e você tendo vivido aquela experiência, você vai saber dar uma orientação bem prática, no sentido assim, olha, fulano, você tá no exterior, já aconteceu comigo, e você precisa fazer um exame de mama, mas você não tem condição, então vai ali na universidade que oferece gratuitamente. Ou então, quando tem ali, sei lá, o Dia da Mulher, vai ali em tal lugar. Então, eu acho que não só na empatia, mas eu acrescentaria aí até uma estratégia mais prática, sabe? Que eu acho que às vezes que só Uhum. vivenciou determinada situação, vai saber ali navegar. Sim, sim, eu concordo com isso. Inclusive, lá no exemplo de Portugal, não eram pessoas exatamente que estavam estudando, mas estavam no processo migratório. E com coisas práticas de passaporte. Eles estavam indo por um caminho que eu já tinha vivenciado, que não ia dar certo. Uma delas foi roubada, o passaporte foi aí furtado e a gente já tinha um caminho mais prático de como agir. E aí foi por esse caminho. Então, concordo com você. Bom, vamos então deixar as próximas perguntas e vou aqui encher minha segunda Boa! taça. Você não está bebendo seu cappuccino, eu tenho que beber uma marula. Vamos então para a próxima parte do Café com Drink com a Isa. Deixa eu parar aqui. Uhum.